Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso canal Ciência da Emoção e estamos conversando sobre ansiedade. Ansiedade, que é uma das emoções mais comuns do ser humano e talvez uma das mais importantes. A ansiedade tem um papel na nossa vida de preparação para mudança. Toda vez que você está numa situação e há uma possibilidade de você mudar o seu estado, ou seja, físico, cognitivo, mental e assim por diante, o que nos prepara para esta mudança é justamente a ansiedade. Então, a ansiedade é o que nós chamamos de mecanismo de adaptação. Muito bem, nós falamos no vídeo passado um pouquinho sobre o que é essa emoção, como reconhecer a ansiedade, como diferenciar a ansiedade normal, comum do nosso dia a dia de uma ansiedade patológica, né? E hoje eu quero trabalhar com vocês aqui algumas dicas de enfrentamento do processo ansioso. Bem, trago aqui para nossa conversa um livro bem legal, A Mente Vencendo o Humor. Esses caras aqui trabalham numa corrente de pensamento que se chama cognitivo comportamental, e o cognitivo comportamental é uma área da psicologia, da psiquiatria, enfim, da psicopedagogia, que trabalha com um princípio muito simples, cognitivo, ou seja, eu trabalho o meu processo de reflexão, meu entendimento sobre o que está acontecendo comigo, e eu também modifico o meu processo de comportamento. O princípio básico por trás disso é que todo o processo mental influencia no corpo, e se eu mudo também a minha questão comportamental, né, eu mudarei também a minha questão mental, ok? Bom, de uma forma bastante simples, quando nós falamos em emoções, nós estamos falando em movimento corporal. Então, sem querer ser técnico demais, mas trazendo o essencial para a conversa, eu quero explicar uma coisa para você hoje, para você entender o quanto é importante a gente conseguir trabalhar a nossa questão mental para que a gente consiga regular o nosso processo ansioso. Então vejamos assim, aula de biologia simples, neurociência mais básica que tem, né? Nós aprendemos lá na aula de ciências que o ser humano tem um sistema nervoso, né? Lembra disso? Sistema nervoso? Muito bem. O sistema nervoso, ele se divide em dois grandes sistemas. O sistema nervoso central, que está aqui, nós estamos falando do encéfalo, mais a espinha, né, mais a coluna vertebral. E nós temos o sistema nervoso periférico. O que é o sistema nervoso periférico, professor Júlio? Sistema nervoso periférico são todas as inervações que levam as informações do sistema nervoso central para o corpo ou que trazem essas informações dos nossos órgãos sensoriais. Então, quando alguém toca a minha mão, é o sistema nervoso periférico que leva essa informação para ser processada pelo meu cérebro, ok? Bem, o sistema nervoso central é um sistema nervoso que me possibilita, pelo menos em parte, governá-lo. O que significa dizer que eu posso pensar e eu posso dizer para minha mão, levante agora, mão, feche agora, mão, abra agora. Então, uma parcela do sistema nervoso como um todo pode ser controlado pela mente. Eu posso dizer o que pode acontecer. No entanto, uma parcela do nosso sistema, que é o chamado sistema nervoso autônomo, é aquela parte do sistema nervoso em que eu não consigo influenciar, pelo menos diretamente. Vejamos o caso do coração, por exemplo. Você não diz para o coração, ei coração, bate mais rápido aí, ei intestino, agora regule assim, ei pressão homeostática. Então, o sistema nervoso autônomo, a gente não consegue controlar ele diretamente. Bom, por que isso é importante? Por que esses dados técnicos todos, professor Júlio, são tão importantes? Porque é no sistema nervoso
periférico que se abre ainda em outros dois sistemas, que é o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático, que acontece um fenômeno muito interessante. Não pensem, os senhores, não pensem, senhoras, que por conta do sistema nervoso autônomo ou sistema nervoso periférico, nós não termos controle sobre ele, que ele não seja inteligente. Não vamos confundir as bolas. Ele só não está sob o nosso controle, mas ele tem uma inteligência, ele tem um jeito de funcionar que nos mantém vivos, por exemplo, né? E é sobre esta questão que eu quero falar com vocês em relação à ansiedade. Por quê? Porque o sistema nervoso, quando você entra num estado de ansiedade, normalmente a ansiedade ela não tem a mesma força, o mesmo vigor de um estado de raiva. Então este movimento criado não é um movimento tão perceptível. A pessoa que está ansiosa, ela está entrando no estado de ansiedade e às vezes ela nem percebe que está entrando no estado de ansiedade. E o que o sistema nervoso periférico faz? Ativa o sistema nervoso simpático. E o que o sistema simpático faz? Ele prepara você para o enfrentamento. É o famoso sistema que prepara você para a tal da luta-fuga. Luta-fuga. Estou lá na frente de um leão e eu tenho que tomar uma decisão. Será que eu enfrento o leão? Será que eu corro do leão? Na verdade, esse enfrentamento e esta decisão de enfrentamento não é consciente, né? Esse estado, normalmente, ele vem desse processo do seu inconsciente. Então, o sistema nervoso simpático, quando ele é ativado, ele vai te colocando no estado de tensão. Se você não faz nada, o teu ciclo de ansiedade vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que memórias que você tem de outros eventos, de outras situações, são ativadas e você entra no que nós chamamos de sequestro emocional. Ou seja, aí perdemos a estribeira completamente, perdemos o controle completamente, as pessoas explodem, as pessoas têm crises de pânico, que é uma das consequências do processo ansioso, e aí você não tem mais muito o que fazer, né? Você tem que se acalmar, tem que esperar passar, tem que lidar com essa situação corporal. Então, a grande sacada aqui, e é isso que o livro traz pra gente, é que se você treinar a sua mente para reconhecer e enfrentar ativamente os teus estados de ansiedade, nós começamos a criar uma espécie de um clima corporal para que a gente passe a retomar o controle do nosso próprio corpo e a gente não fica sob o efeito escravizante que é o efeito da ansiedade. Que vale para outras emoções também, mas aqui especificamente nós estamos falando da ansiedade. Professor Júlio, como é que a gente faz isso? Eu falei agora, veja, vá acompanhando comigo. Sistema nervoso central, que é o sistema em que você coordena algumas coisas. Sistema nervoso periférico, que a função dele é levar e trazer informação. Esse sistema nervoso periférico a gente ainda olha para o sistema nervoso simpático, que coloca você no estado de luta-fuga, e o sistema nervoso parasimpático, que vai colocar você no estado de calmaria. Veja, eu não consigo controlar o batimento do meu coração. Não consigo fazer isso. Mas eu posso criar um clima corporal para que o meu coração volte a bater tranquilamente. Por exemplo, controlando a minha respiração, fechando os olhos, relaxando a musculatura e aí entrando com o processo de enfrentamento ativo. E como é que funciona esse processo? Primeira coisa que se faz, consciência. Como é que é o nome desse negócio que você está sentindo aí? Estou sentindo ansiedade. Primeiro passo. Veja em vídeos anteriores aí que a gente tem a técnica um pouco mais esmiuçada, né? Mas conscientização. Segundo, vou fazer esse processo corporal mesmo, né? De recondicionamento, de respiração, de relaxamento e tudo mais. Terceiro, o enfrentamento ativo tem como uma das bases você começar a tirar os argumentos que sustentam o estado emocional. Então, quando você está emocionado, por exemplo, vou pegar um exemplo de consultório aqui, síndrome do jaleco branco.
A pessoa tem medo de médico, tem medo de ir ao hospital. Quando você se percebe nessa condição, você fala, opa, peraí, o nome disso é ansiedade. Aí, processo corporal, relaxamento, né, condição dos olhos. E o terceiro, que é o enfrentamento ativo, faz sentido eu estar sentindo esse medo? Faz sentido eu estar me sentindo ansioso desse jeito? Será que esse perigo não é um perigo que eu estou superestimando? Será que eu não deveria estar muito mais tranquilo? É claro que no momento da ansiedade, esse processo de enfrentamento ativo, ele não vai resolver imediatamente essa situação. Mas quando você começa a enfrentar essas situações o tempo todo, todo dia, você vai ver que com o passar do tempo, o teu nível de ansiedade diminui radicalmente. Porque a gente passa não mais a superestimar o processo e principalmente a não entrar no processo da ansiedade de uma forma automática, né? Então a gente passa a fazer um enfrentamento para justamente criar condições corporais de fazer um enfrentamento desse processo ansioso, ok? Então eu sugiro a você que você treine bastante, que você pratique bastante esse processo, para que você também aos poucos vá se recondicionando do seu estado de ansiedade e com o passar do tempo você vai ver, vai ficar muito mais fácil de você não só controlar, como até mesmo antecipar, evitar de entrar nesse tipo de situação. Beleza, pura? Show? Bora treinar então. Grande abraço, até o próximo vídeo.